Fala pessoal, vamos aqui para mais uma aulinha, né? Nas aulas passadas eu esqueci de falar algumas coisas, então vamos a elas. Primeira coisa aqui, regra de sinal. Quando que acontece a regra de sinal? Ela vai aparecer sempre na multiplicação e na divisão, tá bom? Você não faz regrinha de sinal se você estiver somando ou subtraindo. Só existe regra de sinal na multiplicação e na divisão. Tá ok? Outra coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é a divisão. Na aula passada eu falei para vocês que quando a gente chegava lá no conjunto dos quebrados aparecia um negócio chamado divisão. Na verdade ela já aparece antes, né? Só que quando a gente está trabalhando com números inteiros ou com números naturais, essa divisão vai terminar com resto, então a gente não continua. É só quando aparecem os inteiros que a gente continua fazendo a divisão até dar resto zero ou até começar a repetir os números que aparecem embaixo da chave, tá bom? Depois, mais pra frente, a gente vai falar mais sobre isso, que é a chamada dízima periódica. E o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar de frações, tá bom? Eu costumo dizer o seguinte, que na escola a gente tem 3 grandes traumas. O primeiro deles é a divisão, o segundo é quando aparecem as frações, né? Uma ideia que a gente não costuma entender muito bem e aí passa a odiar a tia Cotinha lá. O terceiro trauma seria quando aparecerem letras, né? Quando a gente começa a trabalhar com álgebra, tá bom? E, bom, uma fração. Como que a gente começa a ver fração? A fração, ela entra lá no conjunto dos números quebrados, né? Tem os naturais, tem aqui os inteiros e depois vem os quebrados. E quando que aparece aí a fração? Quando a gente chega aqui nesse conjunto, né? Ela serve então para representar uma quantidade quebrada. Mas olha só, quando a gente olha para essa parte de conjuntos aqui, a gente percebe que os inteiros estão contidos nos quebrados. Isso quer dizer o quê? Que um número inteiro também pode ser escrito como uma fração, tá bom? Então vamos ter uma ideia aí de fração. A tia Cotinha sempre mostra pra gente o seguinte, uma fração nessa cara aqui, né? Um número em cima e um número embaixo com uma barrinha separando os dois. Isso daqui é uma forma de representar, na verdade é a forma como a gente representa uma fração. O cara de cima chama numerador e o cara de baixo chama denominador. Tá? O de baixo chama denominador por quê? Porque ele dá nome para a fração, tá bom? Então essa fração aqui é 1/3, tá? Então o cara de baixo vai falar são meios, terços, quartos, quintos, sextos, décimos, quinzeavos e qualquer coisa assim. E o cara de cima numera, tá bom? Por isso que chama numerador. Ele fala quantas partes a gente vai ter. Então, vamos entender. Esse cara aqui, ele vai falar pra gente sempre em quantas partes a unidade foi dividida. Tá bom? Porque uma fração nada mais é do que uma divisão. E o numerador, ele fala pra gente quantas partes foram utilizadas. Tá ok? Então vamos pensar o seguinte, eu quero representar com um desenho bonitinho essa fração. Então eu vou pegar a minha unidade, vou dividir ela em 3 partes, tá bom? E vou pegar uma parte só. Então eu quebrei minha fração em 3 partes e peguei uma só. Esse pedacinho que eu pintei aqui de vermelho representa 1/3. Uma coisa interessante é perceber o seguinte aqui. Quando a gente está falando em divisão, em fração, a gente sempre tem que dividir em partes iguais, tá bom? Então se eu fizesse isso daqui, ó, isso aqui não é 1/3, tá bom? Por quê? Porque eu dividi em partes diferentes, tá ok?
Agora vamos pensar o seguinte, eu posso ter também frações impróprias. O que são frações impróprias? São quando o numerador é maior do que o denominador, tá legal? Então uma ideia aqui é, por exemplo, 5 quartos, tá ok? Bom, como que eu faço o desenho disso aqui? Você faz a unidade, divide em 4 partes e agora você tem que pintar 5 partes, né? Então vamos lá, 1, 2, 3, 4 e não deu. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer mais uma unidade, dividir em 4 partes e pintar o que falta. 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Então quer dizer que pode usar mais do que uma unidade? Sim, vamos fazer uma ideia aqui da divisão de novo. 5 quartos é 5 dividido por 4, né? A gente tem que saber a tabuada do 4, então 4, 8, 12, 16, você vai ver que o 5 cabe uma vez, vai dar 4 aqui, vai sobrar 1, né? 1 pode quebrar? Pode, porque não tem menor e porque ele é o resultado da subtração aqui, a gente viu isso na aula de divisão. Quebra ele. Quantas vezes? 2, vai dar 8, sobra 2. Pode quebrar? Pode. E agora, quantas vezes? 5, vai dar 20, sobra 0. Então quer dizer o quê? Deu um número aqui, ó, que está entre 1 e 2. E se você pensar na nossa fração, olha só, a gente tem uma unidade e mais um quarto de unidade aqui, é 0,25, né? Se a gente pensar em dinheiro, se eu pegar R$1 e dividir em 4 partes, a gente tem 25 centavos. É a mesma ideia aqui, tá bom? Então, quando o numerador é maior que o denominador, a gente está representando aí uma fração que é maior do que a unidade, é maior do que uma unidade, tá ok? Um dos problemas que a gente tem quando começa a falar de frações é o seguinte, voltando lá nos conjuntos, a gente tem os naturais, a gente tem os inteiros e a gente tem os quebrados aqui. Eu falei para vocês que a separação entre esses dois caras se dá com uma vírgula, né? Qual que é o problema que a gente tem quando a gente chega nesse conjunto aqui? O problema é que agora, até os inteiros, a gente representava um número de forma única. E quando a gente chega nos quebrados, a gente começa a representar de mais de uma forma, né? Lembra lá? A gente viu que 5 quartos é a mesma coisa que 1,25, né? Então, aqui eu já tenho duas formas de representar o mesmo número. Outra ideia interessante é a seguinte, vamos fazer uma historinha aqui. O João e a Maria, eles foram numa pizzaria. O João comprou uma pizza, pediu para dividir em 8 pedaços e comeu 4. A Maria falou o seguinte, eu tô de dieta, eu vou comer pouco. Ela comprou uma pizza, dividiu só em 4 pedaços e comeu 2. Então, o João comeu 4 e a Maria comeu 2. Só que, se vocês olharem bem, aqui eles comeram a mesma quantidade de pizza, né? Parece que a Maria só enrolou a gente aqui na história. Então, vocês estão me dizendo o seguinte, 4 é igual a 2. Tá certo isso? Claro que não, né? A gente vê desde cedo que 4 é diferente de 2. Então, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer, bom, a gente está trabalhando com frações. Então, quer dizer o seguinte, 4 oitavos, 4 pedaços de 8, são iguais a 2 quartos, tá bom? Então, aqui a gente tem duas formas de representar a mesma quantidade. A gente chama isso daí de frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma quantidade. São frações que têm números diferentes aqui, só que estão representando, na verdade, o mesmo número. Então, o problema é esse. A gente tem infinitas formas de representar o mesmo número. E como que eu sei que duas frações são equivalentes? É simples. Por exemplo, 4 e 8 são divisíveis por 2.
Então, se eu dividir em cima e embaixo pelo mesmo número e chegar na outra fração, eu vou ter uma fração equivalente, tá bom? Como que a gente chega em outra aqui, ó? Divide por 2, tá bom? Se eu dividir aqui por 2 em cima e embaixo, eu vou chegar na fração meio. Ah, então sempre que eu dividir em cima e embaixo pelo mesmo número aqui, vou chegar numa fração equivalente? Sim, se você multiplicar também. Se você multiplicar aqui por 3, por exemplo, você vai chegar numa fração aqui que vai ser 3 sextos, tá bom? E isso é uma fração equivalente também, porque a gente vai ter o seguinte, a unidade dividida em 6 partes, e eu peguei 3 aqui, tá bom? Então, sempre que a gente dividir ou multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo, a gente chega numa fração que é equivalente. O importante é que tem que ser o mesmo número, tá bom? E essa ideia a gente vai usar para somar frações sem precisar usar o MMC, tá legal? Até a próxima aula.